Quem é o narrador de uma história? Normalmente, se no caso não há sobrevivente, o narrador daquela história é o perito, através dos estudos, das suas provas, e aí a gente consegue montar o que aconteceu lá. Ou a pessoa que cometeu aquilo. Só que se a pessoa que cometeu aquilo for um psicopata, ela não é confiável. E é assim que a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com Amanda Morton. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso que não foi muito divulgado, a gente não tem muitas informações, porém a gente tem uma pessoa que não parou de falar. Só que aí mesmo com psicólogos avaliando, eles deixaram claro que não é 100% confiável. Para fazer o roteiro de hoje, eu usei basicamente documentos do tribunal, principalmente dos últimos anos aí, e com tanta triagem de advogados, de promotoria, eu acredito que seja o mais fiel. Existe também um episódio dedicado a esse caso em um programa do Investigação Discovery, então caso você seja assinante e queira dar uma olhada, era um programa chamado Sinais de um Psicopata, temporada 3, episódio 7, chamado Fingindo a Morte. Bom, então vamos lá direto ao caso e a gente vai conversando no decorrer aqui da história. Infelizmente eu não tenho muita coisa para falar de Amanda, então não deu para saber como era a personalidade dela. Só que ela era muito amada pelo pai, pela mãe e também pela irmã. Amanda Morton nasceu dia 16 de março de 1982 no Missouri, Estados Unidos. Na verdade, ela nasceu em uma cidade chamada Springfield. No momento da nossa história, em 2001, ela tinha 19 anos de idade. Era mês de julho ainda é um mês escolar, então mesmo que ela já estivesse na faculdade, ela poderia estar em casa passando as férias e aí visitando os colegas de escola. E foi exatamente isso que ela fez. Ela estava naquele dia visitando um amigo e quando voltava para casa, por volta ali de 1h da manhã, ela estava em uma interestadual a somente 1 quilômetro da casa dela, quando o carro dela recebeu uma batida na traseira. Imediatamente ela ligou para a polícia avisando, olha, bateram no meu carro. Só que aí mais tarde, quando a polícia chegou lá, isso por volta já de 2h da manhã, então passaram sim já algum tempo, os policiais encontraram o carro aberto, com a chave na ignição, os medicamentos dela estavam lá, a bolsa estava lá, só não estava o celular dela. E exatamente foi isso que o policial fez. Ele telefonou para ela não atendeu e ele deixou um recado na caixa postal falando, olha, eu estou aqui, eu estou vendo o seu carro, só que eu preciso falar com você sobre a batida. Nesse meio tempo, ela não voltou para casa, né? E aí os pais e a irmã ficaram preocupados, entraram também em contato com a polícia para falar do desaparecimento dela. Então a polícia estava tentando entender o que tinha acontecido, aonde estava Amanda, provavelmente ela tinha sido raptada. As pistas levavam para essa suposição e a família e os amigos com panfletos impressos iam de casa em casa pedindo alguma informação. Essa ligação de madrugada, a 1h19 da manhã, tinha sido já nas primeiras horas do dia 12 de julho de 2001. E naquela noite o desaparecimento dela foi noticiado nos jornais. Então um homem, gerente de um hotel, reconheceu aquela moça e entrou em contato com a polícia. Ele disse que naquela madrugada ela foi até o hotel dele, acompanhado de um homem, e eles ficaram um tempo em um quarto que eles alugaram. Como a ficha na recepção tinha sido aberto pelo nome do homem, ele sabia o nome dele, sabia a placa do carro dele, e aí os policiais puderam investigar. Era um homem chamado David Zink, de 40 anos de idade. David estava registrado como morador na casa do pai e da madrasta, e foram lá que ele foi encontrado. Os policiais então convidaram ele para ele ir até a delegacia, prestar depoimento, e ele foi. David, gente, era um homem que estava em liberdade condicional. Ele passou 20 anos preso por raptar e abusar intimamente de uma mulher. Ou seja, ele que ficou 20 anos preso tinha sido solto somente há alguns meses
e agora ele estava relacionado com o desaparecimento da Amanda. Ah, e sabe onde ele cometeu esse crime, que era onde ele estava preso? No Texas. Pois é, meses atrás ele estava cumprindo pena no Texas. Gente, no total foram 2 depoimentos que foram gravados. No programa Sinais de um Psicopata, a gente tem o segundo depoimento, que foi no dia 6 de agosto de 2001. Nesses depoimentos, ele não falou que ele era inocente, ele já falou que ele era culpado e já falou onde estava o corpo de Amanda. O corpo de Amanda estava em um cemitério. Quando os policiais chegaram lá e cavaram onde ele indicou que estaria o corpo, realmente estava lá numa cova rasa e o corpo estava exatamente como ele disse que seria encontrado. Segundo a versão dele no depoimento, que ele foi super debochado, ele ria algumas vezes dos acontecimentos, ele disse que tinha saído com um amigo, bebeu, dirigiu o carro e aí ele bateu na traseira do carro da Amanda. E aí ele pensou, poxa, ela vai avisar a polícia, eu estou incondicional. Uma, não era para eu estar na rua esse horário, outra, eu estou bêbado. E aí o que vai acontecer? Eu vou voltar para a prisão pelo menos por mais 13 anos. Não, isso não vai acontecer. Se eu for preso, não vai ser por besteira, vai ser por algo que valha a pena. Então daí tem 2 versões. A primeira versão, ele disse que Amanda estava chateada porque ela receberia uma bronca porque o carro foi batido e aí facilmente ela aceitou entrar no carro dele. Depois, em um outro momento, ele disse que forçou Amanda a entrar no carro dele. Ele tinha uma picape. Por isso, gente, que eu prefiro falar para vocês a versão que está ali nos autos do tribunal, que eu acredito que seja a mais verdadeira, do que na entrevista que ele deu, porque totalmente ele está se gabando do acontecimento. David, durante esse depoimento, ele disse que Amanda era boba e era ingênua. Ele disse que era um assaltante de banco e mostrou para ela uma nota falsa de $1 milhão, dizendo que era uma nota verdadeira. Gente, nota de $1 milhão não existe, só que ela acreditou nele, tipo, nossa, realmente, que legal, eu nunca vi essa nota. Porém, os psicólogos acreditam que ela percebeu que ela estava em perigo e ela não foi burra, ela foi bem esperta tentando entrar na onda dele. Ela quis concordar com ele para que ele não ficasse com raiva e não fizesse alguma coisa contra ela. Quando eles chegaram no hotel, que tem na verdade o nome de motel, só que são aqueles hotéis tipo à beira de estrada, David entrou na recepção e Amanda entrou com ele. E sim, ela poderia ter falado alguma coisa para o gerente que estava ali, só que ela não fez isso. Então a gente não sabe se na verdade ela foi ameaçada e ele não contou isso no depoimento dele, ou se realmente ele tinha passado uma certa confiança para ela. Só que, gente, convenhamos, né? Ela não era ingênua. Então sim, ela poderia estar com ele e ela poderia não ter reagido porque ele prometeu que ela seria livre a qualquer momento. Não dá pra saber, é só a versão dele. Bom, enquanto eles ficaram no quarto, ela foi abusada intimamente. Por mais que ele diga que não houve nada íntimo entre os dois, pode ser que tenha acontecido ali um flerte, as provas não mentem. DNA dele foi encontrado no corpo dela. Além do corpo, também no cabelo dela. Só que ele não queria que a imprensa colocasse nesse meio, como se ele tivesse feito aquilo por algo íntimo. Não, ele disse que ele fez aquilo para ele não voltar para a prisão. Bom, o que acontece? Eles saíram do hotel e ela perguntou para ele onde eles iriam. Ele disse que iria deixá-la amarrada em um celeiro e aí a polícia iria achá-la e ela voltaria para casa. Só que na verdade não era isso que ele iria fazer. Ela sabia o nome dele e ela iria denunciá-lo para a polícia. E agora sim, ela tinha sido violada intimamente, né? Então o que ele falou? Eu vou acabar com ela. Então ele dirigiu até o cemitério e quando ela foi chegando perto do cemitério, ele percebeu que ela sabia o que iria acontecer. Ele, gente, que tinha por acaso uma corda no carro dele, amarrou os braços dela atrás do corpo, fez ela se encostar numa árvore, amarrou o corpo dela naquela árvore, isso dentro do cemitério,
e pediu para ela olhar para cima. Quando ela olhou para cima, ele começou a sufocá-la com as mãos dele e isso ocasionou a morte dela. Para garantir, ele pegou a corda também e passou no pescoço dela. E aí ela já estava sem vida e arrastou o corpo dela ali aonde faria uma cova. Nesse meio tempo, ele foi para casa dele, né? Na verdade, ele foi para casa do pai, da madrasta. A madrasta estava em casa. Ele disse que ainda parou lá, tomou um chazinho. O pai não estava em casa. Ele foi até a garagem, pegou a pá e voltou para o cemitério. Aí ele cavou a cova, só que ele pensou, gente, e se ela acorda? E se ela acorda e aí me denuncia, né? Então ele disse que ia garantir que ela estivesse sem vida. Gente, uma frase dele que pegou ali todo mundo de jeito, que mostrou realmente quem ele era a seguinte frase: se eu acho que você representará uma ameaça à minha liberdade, está em minha mente que quero eliminá-lo. Então ele, que tinha um canivete, ele pegou esse canivete e passou na nuca dela, onde fica a medula espinhal. E dali então ele teria certeza que agora ela estava sem vida. Ele ainda colocou terra e folhas dentro da boca dela e aí ele a enterrou. Ele, depois que usou a pá, limpou a pá, lubrificou e guardou lá na casa do pai, na garagem, onde ela sempre deveria ter estado. Então, com todas essas informações, dizendo onde o corpo dela estava, Amanda foi encontrada 27 horas depois do desaparecimento dela. É claro que não era da forma que a família queria, porém a família poderia enterrar a sua ente querida. Memoriais foram feitos, flores foram colocadas ali onde houve a batida do carro. David, ele não quis um advogado. Ele mesmo iria se representar no tribunal. E apesar dele se defender durante o tribunal, ele teria um advogado ali para a papelada da sentença. Então, na verdade, o julgamento só existiu para definirem qual seria a sentença dele. Se seria a pena de morte, que existe lá no Missouri, ou se seria a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Gente, outras coisas bem interessantes foram ditas ali no julgamento. O médico legista determinou sim que a causa da morte de Amanda foi sufocamento, porém ela foi brutalmente espancada. Não foi somente do jeito que ele disse. Ela tinha 8 costelas quebradas e ela tinha de 50 a 100 machucados no corpo. Além do DNA dele, que foi encontrado nas partes íntimas dela, no cabelo dela, também um fio de cabelo dela foi encontrado na caminhonete dele e a pintura da caminhonete dele é a mesma pintura que ficou no carro de Amanda quando o carro foi batido. Ou seja, né? Não eram somente provas circunstanciais. Não. No julgamento foi exposto como David teve uma infância triste, infeliz e que ele sofria abusos psicológicos da mãe. Ele tinha medo da mãe. Ela sofria de depressão, era impaciente, nervosa, irritadiça, descontava muito nele, gritava com ele, segurava ele à força, chacoalhava. Ela quase não deu orientação ou disciplina para ele, porque ela também estava sempre bêbada ou sempre brava. E David sempre se escondia dela. Quando David tinha 4 anos de idade, o pai dele foi internado em um hospital psiquiátrico porque ele tinha atentado contra a própria vida. E dentro de casa, com a presença de David e das irmãs de David, ele só falava e ia atentar contra a própria vida. Ele, que cresceu em uma casa com muita violência, os psicólogos acreditam que juntou a predisposição genética dele com o ambiente, com a negligência familiar, e o resultado disso foi a psicopatia dele. Aos 10 anos de idade, ele estava em um lar adotivo, só que ele não queria aquele lar. A família que cuidava dele queria adotá-lo, só que ele não queria. Ele ainda acreditava que voltaria para a mãe, que voltaria para a casa dele. E quando ele tinha 10 anos de idade, a mãe adotiva encontrou ele no quintal e ele estava com uma corda, ele tinha montado uma forca. Ou seja, o que ele fez com Amanda, ele fantasiava pelo menos desde os 10 anos de idade. Aos 14 anos de idade, ele pediu para a mãe para voltar para casa e a mãe não aceitou. Então ele se sentiu rejeitado. Então tudo isso que ele fazia com as mulheres
que ele ficou 20 anos preso por ter feito aquilo com uma mulher, só que vai saber quantas mulheres ele já tinha feito isso também. Então tudo isso dele mostrava que ele tinha uma raiva pelas mulheres, e essa raiva iniciou-se com a mãe dele. Durante a entrevista também ali na delegacia, a policial perguntou quais foram as últimas palavras de Amanda, e ele disse: as últimas palavras dela foram mamãe. Os psicólogos não acreditam que isso seja verdade, porém dizer mamãe como últimas palavras demonstra que tudo que ele fez foi por ódio à própria mãe dele, consequentemente às mulheres. O que acharam interessante dele também é que, diferente de outros psicopatas que querem se passar por vítimas, fingir que sentem alguma coisa, dó, tristeza, não. Ele não fingiu nada. Ele era aquele cara que fumava durante a entrevista, que ria do que aconteceu, que achava Amanda uma ingênua boba. Bom, então durante o julgamento dele, que aconteceu em 2004, ele foi, óbvio, considerado culpado, e ele recebeu como pena a pena de morte. Pois é, ele seria executado pelo que ele fez com Amanda. A família dela ficou feliz com esse resultado. E aí vocês vão falar pra mim: ah, vai demorar anos, ele vai morrer na prisão. Cada caso é um caso. Bom, então durante os anos que foram passando, ele poderia pedir recurso para mudar a pena dele. A pena, ao invés de pena de morte, se tornar prisão perpétua sem direito a condicional. E por causa disso, algumas coisas que ele brigou é que ele disse que ele não teve um julgamento digno. Por exemplo, na época do julgamento dele, os psicólogos queriam ter feito uma tomografia no cérebro dele para determinarem que ele não tinha o cérebro de uma pessoa normal. Isso não foi pedido na época, então ele saiu perdendo. Só que o que acontece? Agora o juiz liberou que fizesse então esse exame. Ele teve meningite quando era criança e viram sim através da tomografia que ele tinha um cérebro compatível com o cérebro de psicopata. Ele tinha anormalidades na amígdala, no cíngulo, no lobo frontal, que são locais que interferem com o medo da pessoa e também com a reação emocional dela. Normalmente quem é psicopata tem essas mesmas características dele. Isso foi comprovado em estudos. Então agora eles estavam considerando que ele tinha distúrbios mentais, então por isso ele não teve um julgamento justo. Porém, o juiz disse que concorda com o resultado dos exames, concorda com o psiquiatra que avaliou tudo isso, porém não concorda que isso levaria ele a cometer aquele crime. Ele cometeu aquele crime sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Então, uma coisa não tinha a ver com a outra, a pena dele estaria mantida. Durante a prisão dele, ele trocou cartas com um jornalista e uma carta dele dizia o seguinte: no fundo, eu sempre quis ser um assassino em série. Vocês têm uma ideia pré-concebida de que é um crime motivado por alguma perversão sexual. Não tem nada a ver, não tem sexo no mundo que proporcione o prazer de tirar uma vida, de olhar nos olhos da pessoa e saber que tem o poder de conceder ou de tirar aquela vida. Espero que você jogue esta carta no lixo, porque divulgar a morte não leva a nada de bom. Tenha um bom dia, David Zink. Claro que os psicólogos do programa que eu assisti, eles falaram que essa confissão dele não batia com o que ele disse lá durante aqueles depoimentos. Porém, né, gente, mais uma vez eu falo, ninguém deve acreditar em um psicopata. Ele era tão bom em manipular que, quando marcaram a data de execução dele, e ele saiu então da prisão comum para ir para o corredor da morte, os amigos deles, os presos, eles ficaram bem chateados. Vários elogiaram David, falando que ele era um homem bom, correto, que não teria acreditado no que ele fez se ele mesmo não tivesse contado aquilo, porém acreditam que ele tenha se arrependido, porque foi isso que ele falou, que ele se arrependeu e que ele não merecia a pena de morte, que deveria sim ter clemência e mudar a pena dele para a prisão perpétua. Bom, o governador da época não teve clemência. O último recurso ali seria ele negou. Na verdade, ele se pronunciou com uma coisa. Ele disse o seguinte: esta semana
há 14 anos, uma jovem vida promissora foi repentina e brutalmente tirada por meio de um ato de violência indescritível. Esta noite, enquanto a sentença de David Zink for executada, peço ao povo do Missouri que lembre-se de Amanda Morton e que mantenha seus entes queridos em seus pensamentos e orações. Gente, olha só a coincidência, né? Se é que existe coincidência. Amanda perdeu a vida nas mãos de David no dia 12 de julho de 2001 e ele foi sentenciado dia 14 de julho de 2015, 14 anos depois, na mesma semana, com 2 dias de diferença. Olha só, né, que simbolismo aí. David Zink recebeu a injeção letal aos 55 anos de idade no dia 14 de julho de 2015. Como última refeição, ele pediu um cheeseburger, batatas fritas, cheesecake e um refrigerante. A injeção letal começou às 19 horas e 33 minutos e ele foi declarado morto às 19h41. Assim que iniciou-se a medicação, ele teve dificuldades para respirar. A mão direita dele se contraiu várias vezes antes de finalmente ele ficar imóvel. E antes disso acontecer, claro, ele disse suas últimas palavras: "Não consigo imaginar a dor e a angústia que alguém sente ao saber que alguém matou um ente querido e ofereço minhas mais sinceras desculpas à família e aos amigos de Amanda Morton por minhas ações. Também tenho que pedir desculpas ao segundo grupo de vítimas, a minha família e amigos, que tiveram a infeliz circunstância de desenvolver emoções que agora lhes causarão dor e sofrimento após minha execução." Então é isso, gente. Muitos casos que a gente vê que anos passam-se e as execuções não acontecem. Nesse caso foi rápido, foram 14 anos. Para a família da Amanda, claro, uma coisa não substitui a outra. O sabor é agridoce, porém eles acreditam sim que a justiça foi feita. Então é isso. Esse é o caso de hoje. Um caso totalmente brutal. Obrigada se você assistiu até aqui. A gente se vê então na próxima história.